Olá, aqui agora na atividade eu vou apresentar para vocês a solução para a atividade relacionada ao uso de vetores. A gente trabalhou aí com a questão dos usos de vetores, né? Então a gente tinha a seguinte atividade aqui, né? A seguinte situação. Considere que RA1 e RA0 controlam dois botões, RA0 e RA1. Dois botões, ou seja, duas entradas. E o registro B controla 8 LEDs. Então, a gente tem duas entradas, que são os dois botões, que estão no registro A, 0 e 1, bit 0 e 1, e 8 LEDs que estão no registro B. Tá? Todos os bits do registro, porque o registro B tem 8 bits. A gente considerando um PIC 16F84. Né? Então tem 8 bits. E aí eu coloquei, né, a gente colocou lá 8 LEDs. Imaginando que a gente tinha configurado 8 LEDs. Nessas 8 saídas aqui que são controladas pelo registro B. Bom, aqui no caso, a gente poderia fazer, depois eu vou fazer para vocês, né, um exemplo aí no Proteus, para vocês terem uma ideia de como ficaria aqui o funcionamento dele, que você ficaria mais interessante aqui, até a gente fazer uma simulaçãozinha com o Proteus. Bom, então a gente tem a seguinte situação: eu quero controlar, conforme eu pressiono o botão, um dos botões, né, que é o RA0, por exemplo, eu quero que vá acendendo os LEDs, né, vá acendendo aqui da direita para a esquerda, ele vai ativando. Aqui, inicialmente, eles vão ficar, né, numa situação, eles ficam todos apagados, né, começam todos apagados, e aí conforme eu vou pressionando o botão, ele vai acendendo um, depois acende mais um, ficam 2, 3, aí depois 4, 5, 6, 7, até acender os 8 LEDs. Então, se eu for pressionando um dos botões, vai acendendo os LEDs da direita para a esquerda. Conforme eu vou pressionando o outro botão, né, que está no RA1, ele vai fazendo ao contrário, ele vai, né, apagando, né, vai voltando aqui, né, e apagando os LEDs do jeito, né, da direita, vai apagando aqui, ele está tudo aceso, aí ele apaga um, depois apaga 2, 3, 4, até apagar todos, se eu for pressionando. Tá? Se eu parar no meio, né, mudar os botões, ele volta, né, vai ou vem ali. Então, os dois botões vão controlar o acendimento ali. Tá? Bom, então, o que eu fiz aqui? Criei um vetor, né, para controlar, para fazer esse controle aí. Então, ao invés de ficar fazendo um monte de if, eu peguei e montei um vetor aqui. E aí coloquei as combinações aqui, tudo 0, 1, uma saída em 1, duas saídas em 1, e assim sucessivamente, até todas em 1 aqui. E aí, o vetor, né, um vetor de inteiros, no caso, que eu estou trabalhando com código binário, né, poderia ser até um char aqui, porque o char ele consegue armazenar 8 bits, né, 1 byte, seria até mais econômico aqui, porque o int ele usa 2 bytes. Embora a gente está usando só 1 byte aqui do registro, porque o port só tem 8 bits, né? Port B. E aí aqui o nome do vetor, o nome que foi dado a ele chama barra. Poderia ter dado qualquer outro nome, LED, barra de LEDs, né? Barra LED, qualquer nome. E aí o vetor ele tem 9 posições. Então aqui, ó, não são os 8 bits aqui, tá? Tem 9, mas são 8. Não tem nada a ver com os bits. Ele é um vetor que tem 9 posições aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele começa tudo apagado, né? Que é a barra posição 0, barra posição 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, barra 6, barra 7, barra 8. Então, quando eu declaro aqui, né, no vetor, 9 é a quantidade de posições que ele tem. Lembrando que o vetor você declara a quantidade de posições que ele vai ter
E aí quando você vai acessar ele, você vai acessar a partir do 0. Então, como ele tem 9 posições, começando do 0, vai de 0 a 8. Tá? Então, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está coincidindo justamente com a quantidade de LEDs. 0, 0 aceso. 1 aceso, 2 aceso, 3 aceso, 4 assim sucessivamente. E vai coincidir com a variável, que aqui eu declarei a variável x, que vai ser o indexador da variável, do vetor. Vai ser o índice do vetor, né? Vai controlar o índice do vetor. Tá, beleza, então declarei, né? Aí eu tenho que definir então quem são as entradas, né? Tris A, RA0 e RA1, RA0 da direita e RA1, os 2 bits aqui. E o RB, todos os bits são saídas, 8 bits aqui, saída, tá? Então, tris B, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0, porque todos são saída. E o tris A, os dois, 1 aqui, porque são 2 entradas, 2 botões. Port A, zerei os bits, né, as entradas, os registros de entrada. E todos os LEDs vão começar a apagar. Poderia começar com eles todos acesos aqui. Se eu colocasse tudo 1, na hora que eu ligar o sistema, já vai estar tudo aceso. Aí eu tenho que apertar o botão para ir apagando ele, né? Não adianta apertar o botão que acende, que já vai estar tudo aceso. Então, beleza. Declarei as entradas, declarei as saídas, zerei tudo. E aí eu entro no loop infinito aqui. Se o port AF0 for igual a 1, ó, eu estou testando aqui, ó, o port AF0 é um dos botões. Se o port AF0 for igual a 1, enquanto eu estiver com o botão aqui, eu estou usando o comando while, porque se eu quero quando aperte, aqui ele só fica testando os botões e acendendo os LEDs. Então, o que acontece? Eu quero que quando apertar o botão, não acenda vários LEDs juntos, assim, na sequência. Eu quero que acenda apenas um de cada vez. Tá? E aí, então, eu faço assim, apertei. Somente quando eu desapertar o botão é que vai acender um LED, né? Que vai proceder com a ativação da saída. Tá? E aí sucessivamente, né? Então, enquanto o port A, se eu pressiono aqui, ele detecta que o botão foi pressionado, aí ele já entra aqui e fica. Ó, enquanto o botão estiver em 1, né, ele vai lá, testa em 1, ele aguarda 200 mil e testa novamente. Então ele fica testando o botão a cada 200 milissegundos aqui, e se o botão estiver acionado, ele não sai desse loop. A hora que desligar o botão, aí ele incrementa a variável, né, que é a variável aqui. Eu estou usando uma variável aqui para controlar. Eu estou usando uma variável aqui para controlar o índice, né, do vetor. Então, nesse caso aqui, né, ele vai incrementar a variável. Tá? Então, se o x for maior que... E aí ele testa aqui, né? Se o x for maior que 8, né, ele vai mantém 8 aqui. Tá? Ele não passa de 8. Então, se eu pressionar o botão, chegou em 8, né? Eu pressionei, deu 8. 8 não é maior que 8, então ele passa direto. Beleza, aí quando eu pressionar, se eu pressionar novamente o botão, esse botão aqui que é o port F0, mesmo que eu pressione ele aqui, o que vai acontecer? Ele vai, né, manter em 8 no máximo. Ele não vai, porque aí quando eu aperto de novo ele vai para 9, né, ele incrementa aqui e vai para 9. Se for passar de 9, ele vem aqui e escreve 8 novamente. Né? Então, nunca vai passar de 8, sempre vai chegar no máximo até 8. Beleza, então esse if aqui está fazendo esse teste. Tá? Se o port F0 for igual a 1, ele incrementa a variável. Tá? Esse aqui faz incrementar a variável. O que vai acontecer conforme ele incrementa a variável aqui? O port B recebe barra posição X. Então ele incrementou aqui. Tá? Se ele não pressionar o botão, o port B, que é a saída aqui, né? Saída
são as saídas, né, onde estão os LEDs, vai receber, se eu não pressionar nenhuma vez o botão, ele vai continuar recebendo 0 que está na variável. E aí, porte B barra posição 0, né, ele vai mandar essa combinação aqui que é tudo 0 para a saída, para o porte B. Ou seja, o porte B vai continuar em 0. Tá? Pressionei uma vez o botão, a variável vai para 1, aí vai aqui aparecer, vai ter aqui no caso barra posição 1. O x vai valer 1, é como se fosse barra 1 aqui. E barra 1 significa essa posição aqui. Ou seja, ele vai mandar 1 aqui para esse bit aqui que é o porte BF0, certo? Então, aí ativa um LED. Conforme eu for pressionando esse botão aqui, incrementa a variável, ele vai incrementando e aí vai mandando para a saída, né, a sequência de LEDs aqui vai aumentando a quantidade de LEDs acesos. Tá? Então, essa é a situação se eu for pressionando o botão que é o porte AF0. Então vamos supor, eu pressionei uma vez, acendeu um LED lá. Se eu pressionar esse outro botão aqui agora, o porte AF1, né, se ele for igual a 1, né, aqui, né, eu aperto um botão, acende, ele vem aqui e incrementa a variável. Aí ele vem e testa esse botão. Se não tiver apertado, né, não tiver em 1, ele pula e só manda atualizar lá a saída. Né, o código da variável lá do vetor, né, a combinação que está no vetor, de acordo com a posição aqui, né, o x, ele manda lá para o porte B. Então, se eu for só pressionando aqui. Aí, se eu pressionar esse botão também, né, posso pressionar uma vez esse, outra vez esse, ou 3, né, os botões são independentes. Né, eu posso pressionar, fazer os LEDs avançarem ou retroceder. Então, isso é assim, um controle dos LEDs. E aí, ele também faz a mesma coisa aqui. Enquanto o porte AF1 estiver ativo, ele, né, fica esperando para não apagar vários LEDs de uma vez só rapidamente. E aí, ele vem aqui, né, e decrementa a variável, nesse caso aqui. E aí vai retrocedendo o LED. Né? Aí se o x chegar, ele vai até 0. Né? Se eu pressionar mais uma vez o botão, ele fica negativo, fica menos 1, porque é uma variável para o número inteiro. Então ele pode ficar negativo. E aí se ele ficar negativo, lógico que o vetor só vai até a posição 0. Então, o que vai acontecer? Né? Vai manter aqui no 0, porque se for menos 1, ele vem e atinge 0. Você pressiona lá, ele mantém 0. Sempre vai manter pelo menos o 0 aqui, né, para mandar para essa posição aqui. Tá? Também, se ele mandar acessar o vetor aqui na posição menos 9, né, menos 9, 10, a única coisa é que se você for diminuindo muito, né, for apertando, 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 aí depois você vai aumentar, ele vai demorar para voltar, né, porque ele fica negativo, você vai apertando e fica menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então por isso que é interessante zerar aqui para ele não sair, não ir além do 0 e nem aqui ele ir além do 8. Né, não ficar nem negativo aqui, né, menos 1, menos 2, menos 3, e nem aqui para o 9, 10, 11, 12. Então a gente, se ele chegar a 9, ele volta para o 8. Tá? Ele mantém fixo no 8. E se ele chegar no menos, no negativo aqui, ele volta para o 0. Tá? Então, o programa, digamos assim, que é basicamente isso aí. Aí eu vou só, na sequência aqui, eu vou responder as perguntas e vou passar para vocês aqui, vou fazer a simulaçãozinha dele lá no Proteus, para vocês verem como que fica o efeito dele lá no Proteus. Tá joia? Aí a gente vê na sequência.